Bateu aquela fominha? Deu vontade de comer um lanche gostoso e saudável? Experimente o presunto Languiru, feito com carnes nobres e ingredientes selecionados. Ele é rosadinho, macio, suculento e muito saboroso. Só de falar já deu água na boca. Agora vocês vão me dar licença, porque eu vou lá fazer um sanduíche de presunto Languiru. Presunto como esse não tem igual. Languiru, produzindo alimentos de qualidade. Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Você já está ouvindo Sala de Redação. E a hora certa é de Excelsior Pneus, Rod Excelsior, Rod Pirelli, a partir de R$ 159,00 e pague rodando. A temperatura é de 22 graus e 6 décimos. Cooperativa Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação, produtos Gimo, qualidade comprovada. Aniversário Home Center Tumireiro, grandes ofertas e condições para construir, reformar e decorar. Aproveite. Ainda Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota incomparável. E New Life, um empreendimento da Next Group. Hoje, com a presença do candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, não teremos a pesquisa interativa. Mas quando temos, ela tem o patrocínio de Altos da Bela Vista, Essência de Gramado, saiba mais em nasale.com.br e ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar. Você pode ouvir e ver o Sala de Redação. Com Real Atacado, se é bom o ano inteiro, então imagina no Natal, hein? Vem! E Valessa Ice, eu disse Valessa Ice, os melhores sabores com Valessa Ice. Doutor José Ivo Sartori, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde. Pedro Ernesto. Tá tudo bem com o amigo? Olha, correndo bastante, o que eles me deram de sufoco aqui nessa tua empresa. Eu imagino. Mas antes... Mas tá feliz, candidato. Pedro, matou um almoço de graça e tal, o gringo tá largando tudo. Tudo que der para poupar sempre é bom. Imagina no estado do Rio Grande do Sul. Isso. Santana, o que tu queria dizer antes do... Mas eu já tinha recebido e encontrado o Paulo Santana, porque ele é previdente, ele chega cedo aqui. Já tinha encontrado ele. Saudar o Guerrinha, meu amigo, bom tempo, o Kenny também. E que bom. E o Ibsen. O Ibsen vai querer falar. Eu peguei uma, como é que diz? Eu peguei um desconte o tempo que eu tive fora aqui. Peguei uma beira com ele. O Santana quer fazer uma manifestação antes. Vamos ver, Santana? Não, é só porque o programa tem o veio esportivo. Eu queria comentar a notícia mais importante do esporte no dia de hoje, que foi a afirmação surpreendente do presidente Fábio Koff de que a Arena será comprada pelo Grêmio, de que ele já se acertou com a OAS e o Grêmio comprará a Arena. A oposição ouvida disse que é golpe eleitoral do Fábio Koff. Não existe nada acertado. Tentei telefonar para o representante da OAS, meu amigo Geraldo Corrêa, 20 vezes não consegui. Ele deve estar reunido com a OAS para que ela lance uma nota oficial dizendo se é ou não verdadeira a declaração do presidente Fábio Koff, que se for verdadeira é magistral para o Grêmio. O Grêmio retoma a Arena como proprietário dela. Estou esperando a manifestação da OAS, Pedro, que deve vir nas próximas horas. Não consegui a ligação, mas procurei-a no meu dever de jornalista e de gremista. É só isso. Muito bem, tá bom. Então tu faz a primeira pergunta para José Ivo Sartori, por favor. 1 minuto para pergunta, 2 para resposta. Não faz. Não? Como é que o senhor se sente, doutor Sartori, diante da teórica superioridade sua no início do segundo turno sobre o candidato Tarso Genro? O senhor acredita nas pesquisas ou o senhor duvida das pesquisas? Olha, Paulo,
Santana, pela admiração que eu tenho pelo senhor e pela forma como o senhor sempre escreveu. Genialmente, eu acho que hoje é um dos cronistas mais importantes da vida literária do Rio Grande do Sul, pela forma como o senhor aborda e como o senhor foi se capacitando para ter esse orgulho dessa vida. Eu quero lhe dizer o seguinte. Quero lhe dizer, com essa introdução, o senhor já está eleito. Não. Ou por outra, quero dizer que concordo. Em primeiro lugar, saudando a todos vocês, eu acho que com a mesma humildade, com a mesma serenidade que nós fizemos a caminhada do primeiro turno, nós temos que ter em relação ao segundo turno. Nós temos um concorrente, que é o Tarso, que evidentemente tem uma capacidade extraordinária, ele verbaliza bem, trabalha bem, coloca bem. Terá capacidade de reação? E tudo é possível. Eu já tive uma experiência extraordinária na vida política do nosso país e eleitoral. Pesquisa é o que está aí. Eu prefiro ficar com aquela que eu disse no primeiro turno, pedir para toda cidadã e todo cidadão que continue pesquisando o coração, que eu tenho certeza que não tem margem de erro. E eu tenho certeza que nós vou trabalhar, estamos trabalhando para conquistar isso. Sabemos que vai ser uma dificuldade, desafio grande, mas esse desafio precisa ser enfrentado. Ninguém senta na cadeira antes da hora, Paulo. É verdade. Então isso a gente tem que ter cabeça no lugar e saber que a gente vai fazer uma caminhada junto com todos. Fico gratificado porque dentro da nossa coligação, né, a unanimidade decidiu apoiar o Aécio. E mais estou tendo hoje o apoio do PP, do PRB, do PSDB e do DEM e do Solidariedade, o que nos dá uma agregação muito positiva nessa caminhada e nessa reta final da campanha, que eu preciso, evidentemente, repartir com aqueles que solidariamente estão participando conosco nessa caminhada aqui. Bem como o próprio PDT, que decidiu por deixar os seus filiados livres, mas as demonstrações de carinho, de respeito, de amizade, eles vêm se afirmando, e isso para mim é muito positivo. Uma perguntinha. Germano Rigoto foi prefeito de Caxias? Não. Eu e ele concorremos 4 vezes a prefeito e não fomos eleitos. Então é uma coincidência, porque ele foi governador e o senhor também pode ser. Mas ele tem uma coisa que eu não tenho, que é a beleza, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Tá bonitinha, tá engraçadinha. Tá engraçadinha. Olha, eu não concordo, olhando firmemente para o senhor. Até que o senhor é bonitinho. Sartori, o que vai ser mais difícil? Tá tentando arrumar voto naquela... Hein? Tá tentando arrumar voto naquele pessoal que não paga ônibus, então, né? Vai fazer o quê, né? Eu sou pobre, né? Mas não sou orgulhoso, eu aceito a ajuda de todos. Sartori, o que pode ser mais difícil, ganhar a eleição ou governar um estado que está, todo mundo sabe, quebrado, falido, não tem recurso, depende de negociações que não se tem aí nem a perspectiva de que vão poder resolver as coisas. O que é mais difícil, na tua opinião? Olha, eu acho que até ganhar a eleição está se tornando uma perspectiva boa. Acho que governar o Rio Grande do Sul é um desafio que precisa ser enfrentado. As condições são difíceis, os problemas existem, mas eu sou daqueles que sempre diz, né, Ibsen, de que é preciso ter uma visão de que os gaúchos e as gaúchas sempre ajudaram a criar os outros estados, ampliar as fronteiras agrícolas e colocar desenvolvimento com suas famílias em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso, no Norte, no Nordeste, no Sudeste, em tudo que é lugar. Chegou a hora dos gaúchos e as gaúchas olharem para o nosso Rio Grande e nós vamos ter que
ter afirmativamente uma postura de muita solidariedade, de muita agregação para enfrentar todas as dificuldades financeiras. O senhor agora, em 3 minutos, 4, citou o Yves Saint-Pierre, que está do seu lado, e é seu correligionário nessa campanha. Citou o nome dele. O que tem a dizer o Yves sobre a candidatura Sartori no segundo turno? Olha, Santana, o meu título aqui é ser ex-integrante desta casa aqui, desta mesa, durante tanto tempo. Fora disso, eu sou mais um da comitiva do Sartori. Tá, cadê o papelzinho? Pois é, a minha O Ibsen sempre entrava no sala com um papelzinho, onde ele anotava. A minha agenda é digital, porque eu percorro com o dedo. Mas o que eu posso trazer do Sartori é um testemunho que eu posso dar e ele não. Nós o escolhemos no PMDB primeiro e depois ampliamos lá atrás. Não só porque ele era o melhor candidato, isso é um fator importante, mas pela sua clara posição política. Ele não queria um modelo de aliança que o nosso partido, no plano nacional, tinha, não era o nosso modelo. Fizemos essa escolha lá atrás em torno do Sartori. E isto, primeiro incendiou o partido internamente, depois Santana produziu uma amplíssima coligação. Por isso é que, claramente, Sartori não é só a mudança, ele é a única mudança possível. E isso está na origem da candidatura dele. E as qualidades pessoais, elas são a cereja do bolo. Porque também não adianta ser um bom candidato se a causa não for boa, não é, governador? Então, Santana, já que tu me convocou, eu entrei aqui pelo único título que me permite falar aqui. Cheguei aqui quase junto com Santana, 40 e alguns anos atrás. Podemos dizer a nosso favor, Santana, que isso foi precocidade da nossa parte. Eu pensei que tu ia falar como chefe de gabinete do Sartori. Ah, é? Ele te deu algum segredo? Doutor Sartori, tem algumas questões no Rio Grande do Sul que estão muito pendentes, e uma delas é segurança. Nós tivemos um modelo na Copa do Mundo, já que nós estamos no programa esportivo, em que foram trazidos 2.000 soldados e se teve uma sensação de segurança que nunca tinha tido e que já não temos mais. O que o senhor pretende fazer em relação à segurança, principalmente na grande Porto Alegre, onde tem, bom, em Caxias também tem dificuldades, né? Todos têm. Eu acho que o maior perigo brasileiro, e não é só gaúcho, é essa naturalidade que a população encara a violência e todos os gestos. Virou uma banalidade. Isso aí. Hoje. Esse é o maior problema. Essa cultura é que precisa ser modificada. E isso só pode ser feito mudando as mentalidades, educando as crianças, os adolescentes, para a cultura da paz e da não violência. E isso é uma coisa difícil de fazer. Tu que, Vianney, que já trabalhou lá na educação... Mas não pede minha opinião, porque eu sou a favor de baixar o cacete desses caras que trancam rua, trancam tudo. Tu veio falar em paz. E agora, indo para o ponto específico, evidentemente que eu acho, tinha gente que era contrária a isso, todo mundo reclamava, mas eu acho que foi uma medida acertada. Não é porque eu sou adversário agora do Tarso que eu não vou considerar. Durante o período da Copa foi necessário fazer isso. Eu acho uma postura normal. E eu não preciso desfazer o que foi feito. Bem verdade que, de repente, algum município ficou preocupado porque perdeu contingente. Claro. Mas era necessário, tudo estava mais ou menos concentrado na capital. Agora, isso não pode ser permanente. Tem que ter os efetivos, tem que ter a polícia também em condições de sempre atuar, tem que oferecer ferramentas também que sejam evidentemente mais avançadas, tanto para o policial militar, mas especialmente para o policial civil, que é aquele que vai fazer a investigação, vai proceder a todos os elementos. Nós temos que avançar muito na questão da polícia técnica e da polícia científica, para dar, evidentemente, as condições de focar aonde tem os maiores problemas e aonde tem as maiores circunstâncias. Nós sabemos que na área da segurança, muitas vezes ela se efetiva pelo apoio e pela solidariedade dos municípios e das entidades e das organizações da sociedade. E eu posso dizer tranquilamente, como eu não tenho preconceito com os adversários, devo dizer, fui o primeiro município escolhido para fazer o policiamento comunitário. E o município abrigou, apostou,
colocou recursos, deu abrigo a essa proposta, e hoje nós sabemos que isso ajuda e colabora para efetivamente mudar esse panorama. Mas não fica só aí. Tem que ter banco permanente de policiais novos. O concurso tem que ser feito, tem que prepará-los bem, inclusive para atuar com responsabilidade e não apenas tendo atuação que às vezes machuca a imagem de toda a corporação. Mas, além disso, aqueles que estão também têm que ser qualificados, tem que ter formação, preparo, adequação para todos os momentos e todas as necessidades. Mas eu iria na mais grave de todas. Eu acho que é a questão da política penitenciária do país, que ela eu duvido, mas duvido mesmo, que alguém que hoje é apenado ou que vai para a cadeia, ele saia melhor do que entrou. Né? Nas condições que estão aí, por isso que eu acho que o governo federal tem que investir em segurança. Eu não sei quanto investe do orçamento, mas eu tenho dúvida que chegue a 0,5% do orçamento federal. Não cuida das fronteiras. Não cuida das fronteiras, que é onde entra toda a matéria-prima que produz essa selvageria da drogadição, que liquida com a nossa juventude, que liquida com a nossa adolescência e com todo mundo. E que saída tem? Que saída tem? Na área penitenciária, eu estou colocando papel aí de percorrer condições de que se possa fazer a parceria público-privada ou concessões, tanto na construção como na elaboração, quanto em alguns aspectos de cuidado com ela, especialmente da manutenção dos presídios. Parece claro, candidato, que o tema da segurança é inseparável do tema da educação. Exato. E eu, o líder político que eu mais apreciei na minha vida chamava-se Leonel de Moura Brizola. Construiu no seu governo, aqui no Rio Grande do Sul, 6.000 escolas. Talvez seja o maior construtor de escolas no mundo, o Leonel Brizola. E ele defendia, com muita ênfase, depois, até quando foi governador do Rio de Janeiro por 2 vezes, defendia muito a escola de tempo integral, para que os meninos não ficassem nas ruas, abandonados nas ruas. O que o senhor pensa da escola de tempo integral? Olha, hoje é uma necessidade, porque em todos os lugares, ou de escola integral, tem outros que chamam de contraturno, etc., mas que se faz muito hoje nas redes municipais, especialmente, se coloca isso. Bem verdade, que hoje eu acho uma grande dificuldade existente é a de poder patrocinar um avanço muito significativo. Eu fiquei, por exemplo, maravilhado com o falecido Eduardo Campos, porque em Pernambuco ele conseguiu colocar mais ou menos 300.000 crianças. Alguém poderá dizer que é pouco nas escolas de tempo integral, mas digo aqui que era mais que o Rio de Janeiro e São Paulo juntos. Então essa é uma realidade da qual, e o senhor diz bem, Kenny, quando fala de que a segurança tem que estar junto com a educação, mas a educação está junto com tudo. Sim. E se não tiver uma educação efetiva, não serve para o desenvolvimento, não serve para a recuperação da autoestima dos gaúchos, não serve para a qualidade da educação que nós temos que ter. E da saúde também. E da saúde também. E de todas as políticas de juventude, das mulheres, ou da segurança, de tudo que você quiser, a educação ela está presente nesse aspecto. Nós vamos ter que fazer uma caminhada muito forte, muito grande. Eu tive um ato, por exemplo, que muita gente, alguns não concordaram, mas a maioria concordou. O Kenny, o Vianney já trabalhou lá na educação, inclusive. A minha esposa trabalhava lá. Os colegas? Naquela época. Quando a gente sabe que desde 1979 eu vejo o movimento dos professores. E hoje é dia do professor. Nós temos que saudá-los a todos, não é? Porque ainda tem gente que tem coragem de ser professor. É verdade. Que quer educar, que realmente temos que recuperar essa vocação e essa vontade de fazer isso.
E eu não assinei o documento porque eu achei, digo, olha, se eu vou assinar, eu não sei se eu vou poder cumprir. Como é que eu vou assinar uma coisa que eu não, de repente eu não posso cumprir? E isso vai gerar mais uma frustração. Mas que é preciso se entender, que é preciso negociar, que é preciso dialogar e que é preciso criar as condições para que esse processo seja estancado e nós possamos construir uma educação de qualidade para o Rio Grande do Sul, como sempre teve no âmbito de todos os estados brasileiros. Então isso aí é meta, é caminho, e não precisa dizer que tu vai resolver tudo no mesmo dia, no mesmo ano, em 3 anos, 4 anos, mas é preciso criar um processo de realmente e efetiva participação Senhor Sartori, de todos. Por que o senhor faz questão de recordar, de não recordar o passado? O senhor diz que o seu opositor, Dr. Tarso Genro, quer fixar-se só no passado do Rio Grande do Sul, nas administrações passadas. Não, só as do PMDB. E o senhor quer se voltar... Ou as do PMDB que fez parte. O senhor, ao contrário, quer se voltar só para o futuro. Que estratégia é essa? Não é bem assim. Eu sou daqueles que quer olhar também para o passado, porque o passado me sustenta o presente e me ampara para o futuro. Eu não posso aceitar que a gente desconheça o que os outros fizeram. Eu não acredito que todos os outros fizeram tudo maldade, foi tudo ruindade, não foi bom, não prestou. Já disse para o Tarso, quando eu for governador, eu vou te respeitar do mesmo jeito que vou respeitar o Jair, vou respeitar o Simão, vou respeitar o Colares, vou respeitar o Olívio, a Ieda, o Rigoto, o Colares, todo mundo, inclusive você. Tudo que tiver bom, que está no governo do Tarso, a gente tem que dar continuidade, é obrigação, não se pode desperdiçar o que foi implantado. Com as dificuldades que nós temos que olhar para frente. Então, o meu olhar não é olhar apenas para o presente e para o futuro. Eu sei o que teve lá atrás e o que os outros fizeram. Eu posso dizer, por exemplo, na área da educação, é uma coisa que eu me sinto gratificado hoje no Dia do Professor. Como prefeito de Caxias do Sul, eu consegui em 2010, eu não. Todos os prefeitos de Caxias do Sul sempre tiveram um olhar especial para a educação. E eu fui o beneficiário porque Caxias conquistou em 2010 o certificado do MEC de cidade livre do analfabetismo. Olha, isso aí chega, né? O que a gente vai querer fazer de outra? Então, isso vai ter que ter muitas mãos, vai ter que ter muito diálogo, muita visão de sociedade. As famílias têm que estar presentes na escola mais. Nós temos que chamar todo mundo, os funcionários, enfim, todos que estão na comunidade escolar têm que ter efetiva participação. Mas os professores têm um papel fundamental, porque eles precisam ser valorizados tanto no contra-cheque como na atividade que eles exercem. Sem dúvida, sem dúvida. Guerrinha, qual é a tua manifestação? Muita coisa precisa ser atacada, os dois lados dizem isso. Mas qual é a maior urgência a ser atacada? O equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. As suas contas públicas têm que equilibrar receita e despesa e tem que sobrar recursos de uma maneira ou de outra. Se não é para fazer investimentos, no mínimo equilíbrio financeiro é para que o Estado possa fazer ou tenha capacidade de endividamento, que possa buscar financiamentos nacionais ou internacionais para atender as necessidades que o Rio Grande do Sul tem, especialmente na infraestrutura, na educação, na saúde e na segurança. Por isso que eu defendo que nacional, mas tem que equilibrar as finanças, essa é a primeira tarefa. Como é que a gente faz isso? Tem que diminuir os custos. O senhor está falando em contrair empréstimo. Sim, mas se tu não contrai, é isso que eu estou dizendo, Paulo. Se tu não tiver capacidade de endividamento, tu não contrai empréstimos. Tu só vai contrair empréstimo se tu tiver capacidade de endividamento. Capacidade de investimento tu constitui com o equilíbrio das finanças. Caxias do Sul tem gente que diz, mas Caxias é rica. Não é bem assim. Caxias tem capacidade de endividamento. Foi por isso que nós conseguimos fazer financiamentos, inclusive internacional, que foi a primeira vez que a nossa cidade fez naquela ocasião. Por isso que os municípios pequenos, eles não conseguem fazer isso.
porque o orçamento deles é pequeno, não tem como fazer financiamento. E essa é outra coisa que tem que mudar. Mas eu me esqueci de uma coisa aqui sobre a segurança. Nacionalmente, eu sou defensor e vou a campo para que você tenha um Fundo Nacional de Segurança. Não importa de onde vai sair o recurso, mas isso tem que ser feito urgentemente para poder ter uma boa relação do governo federal com os estados, no sentido de ter uma política nacional de segurança das comunidades, da sociedade. Não pode ser apenas nos eventos que acontecem. Eu sei, Pedro, que o Sartori, o ex-prefeito Sartori, ele tem um estilo peculiar de administrar. Ele não fica somente no seu gabinete. Ele costuma ir lá frequentemente e às vezes inesperadamente no íntimo das secretarias para saber o que está acontecendo lá. E que não é um estilo de administrar tão comum. Eu às vezes critico os prefeitos, governadores que ficam somente nos seus gabinetes e não sabem o que está ocorrendo no âmbito das secretarias. Que de repente viram assim uma célula de um partido político, da coligação. Esse é o seu estilo de administrar? Talvez porque eu sou, como diz a minha filha, né? O meu pai é hiperativo. Ele está sempre em casa reclamando de alguma coisa, exigindo, faz isso, faz aquilo, faz outra coisa. Mas acho que é uma maneira, é um jeito. Sei, o senhor já tinha feito isso em outra oportunidade, embora eu não tenha ouvido diretamente, mas os outros me contam, a notícia chega em mim de qualquer jeito. Mas também as pessoas se sentem acarinhadas. A presença tua não é uma presença de policial, não é a presença do censor, não é, mas é a presença de quem tem a responsabilidade de estar junto. Liderar não significa mandar, significa fazer a composição de todas as forças que estão juntas. Então eu fazia isso mesmo, caminhava aqui, ia lá num lugar, ia no outro, mas isso é bom para eles, eles podem te cumprimentar, podem conversar contigo, e sempre que eu pude... Podem cobrar também. Também sempre que eu pude, eu entrava pela porta da frente, né? Mas hoje em dia... O senhor não queria falar com o secretário, você queria falar lá com... Não, claro, ajude com o peão, com o cara que está lá trabalhando, ir na obra, ir no lugar que ele está fazendo, tem que fazer isso. Agora, com as condições financeiras que estão aí, não sei como é que vai ser depois. 1h32, o Sala de Redação. Você está ouvindo o Sala de Redação, sim, com a presença de José Ivo Sartori, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade e a terceira de celulose vegetal super absorvente. Ela lava a louça e enxuga a pia. Gimo Lave Sec, qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro, aniversário do Home Center Tumeleiro com grandes marcas, grandes ofertas e grandes condições para construir, reformar e decorar. Aproveite. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Momento bairrista. Após adquirir a Arena, Fábio Coffee pode comprar a Argentina. Em grave crise, país vizinho desperta o interesse do presidente gremista. Que se passa? Dá-me 2! Só o que me faltava. 1h33, Olina, essência de vida ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enfrentamento de ônibus é com a Ouro e Prata. Você está vendo Sala de Redação, em nome do Real Atacado, de Valessa Ais. Eu disse Valessa Ais. 3 minutinhos e voltamos com o candidato José Ivo Sartori aqui no Sala de Redação. É o Sala de Redação, tenha certeza. Voltamos em 3 minutos. Valessa Ais, pra animar a balada. Valessa Ais, muito mais sabor. Valessa Ais, pra curtir com os amigos. Valessa Ais, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Nesse verão eu vou de Valessa Ais. Valessa Ais, casa bem com você. Aprecie com moderação.
Excelsior 60 anos com Pirelli a partir de R$ 159,00 em 6 vezes sem juros no cartão. Aproveite! Passe na Excelsior mais próxima e garanta o seu pneu Pirelli, original do seu carro, em condições imperdíveis. 6 vezes sem juros no cartão. É só na Excelsior Pneus, há 60 anos rodando com você. Rode Excelsior, rode Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando em 6 vezes sem juros. Sabe o que um lugar completo te dá quando você abastece? A chance de concorrer a 10 Audis. É isso aí! Quem abastece no posto Ipiranga acumula quilômetros de vantagens e concorre a 10 Audi A1 com 1 ano de gasolina original aditivada grátis. Bastam 50 quilômetros para concorrer. Tá esperando o quê? Se faz parte do programa Quilômetros de Vantagem, participe. Se não faz, cadastre-se. Confira o regulamento no site ipiranga.com.br. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Wilson, me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, Olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Minuto Simers. Ser médico no SUS é ver pessoas com dor e não ter o que fazer. É ver um paciente que poderia sobreviver não ter acesso a tratamento. É ter que escolher, muitas vezes, quem vai morrer. É conviver com a angústia de saber o que fazer, mas sofrer com a omissão dos governantes. 18 de outubro, Dia do Médico. Homenagem do Simers a quem nunca desiste de lutar pela saúde dos seus pacientes. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem que é real. Real Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é real. Colorado gremista empurra o time torcendo e agora também vai empurrar o time raspando. É carro! Chegou o torcedor premiado. A cada raspadinha você ajuda o seu time do coração e concorre a prêmios em dinheiro e carros 0 km. São mais de 60 mil prêmios e muita chance para você ganhar. Torcedor premiado. Na sexta-feira, dia 17 de outubro, você não pode perder a confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes, com muito futebol e boas companhias. Fique ligado na Gaúcha, dia 17 de outubro, a partir das 8 da noite. Oferecimento Dali Alimentos, Multissom, Car House e Ferramentas Gedore. Apoio Água Mineral Sarandi. Promoção Rádio Gaúcha. Minutos, 1h38 minutos, estamos de volta. Excelsior Pneus, rode Excelsior, rode Pirelli, e a partir de R$ 159,00 e pague rodando. E a temperatura que é da Cooperativa Santa Clara é de 22 graus e 6 décimos. Quero registrar a presença aqui também de José Paulo Cairoli, que é candidato a vice-governador na chapa de José Ivo Sartori, que também está conosco aqui no programa. Kenny Braga, qual é a outra pergunta para o nosso... Não, é que eu não sei, eu tenho uma preocupação permanente com a segurança. E hoje o Santana abordou esse tema com propriedade na sua coluna. A bandidagem está tomando conta do país. E ela perdeu totalmente o respeito pela lei. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, contristado como cidadão, que um quartel do Exército, uma cidade próxima de São Paulo, a 100 km de São Paulo, foi assaltado por os bandidos. Um quartel do Exército. E eles levaram 30 fuzis, porque renderam os guardas que pateticamente estavam desarmados no controle do quartel. Isso é brincadeira. Eu não quero que o Brasil brigue com o Haiti, tenha uma guerra com o Haiti, porque nós vamos perder a guerra com o Haiti dessa maneira. Então é o seguinte, estão perdendo... Só não levaram os guardas porque os guardas não tinham arma. Não tinham arma.
Então é o seguinte, os bandidos estão tomando conta de tudo. Diariamente tu vê no Rio de Janeiro confrontos da polícia do Rio de Janeiro, das Forças Armadas, porque tem marinha, tem exército lá, com bandidos. E as pessoas correndo no meio das balas. Nem no Iraque tu vê isso mais. Nem no Iraque. Então é o seguinte, nós falamos em educação. Os traficantes estão cercando as escolas em Porto Alegre. Porque ali existe, segundo os traficantes, consumidores. Adolescentes consumidores, o futuro consumidores. Esse tema, o futuro governador, o candidato a governador, tem que merecer de sua parte a maior atenção. Isso é demais, isso é demais. A nossa juventude está sendo perdida. Os bandidos estão tomando conta da nossa juventude, estão tomando conta dos bairros, das grandes cidades. Aqui na Grande Porto Alegre, cidades aqui, todas as noites tem mortandade. 3, 4, 5 pessoas mortas. E os jornais não registram isso, Santana. Porque é um fato normal, corriqueiro, não vão registrar isso aí. Então essa situação é desesperadora da segurança no Rio Grande do Sul. Estou enfatizando isso aí, porque está demais. Olha, é uma coisa muito séria. E, na verdade, por isso que a drogadição não pode ser considerada também só uma questão policial. Será que não seria adequado que se considerasse a hipótese de legalizar as drogas? Legalizar as drogas. Eu acho que é uma hipótese a ser estudada. Eu sempre digo, e às vezes eu converso com muita gurizada que já tem opinião, já tem posição sobre isso. Eu digo, olha, pelo menos vamos aguardar como o Uruguai vai se comportar nesse processo para saber de que maneira vão fazer. Agora, eu acho que uma grande discussão ela tem que ser estabelecida, assim como deve ser a menoridade penal. Ela tem que ser estabelecida e tem que fazer uma boa discussão e um bom debate. Acho que não está amadurecida a situação como um todo, até porque pode ficar politicamente incorreto para todo mundo. Existe, por exemplo, o ex-secretário da Saúde, Osmar Terra, que coloca que seria muito pior, mais desagregador, se tivesse a legalização hoje do uso porque a droga é uma, mas também é o álcool, é também outras situações, e para isso nós temos que ter uma atitude proativa em todos os locais. Eu posso dizer de coração, existe uma lei estadual que são as comissões internas de prevenção ao acidente e à violência escolar. Que nós começamos a fazer isso nas escolas de Caxias do Sul. E aqui eu estou falando especificamente na violência, mas que envolve todas essas questões que o Paulo falou, que o Kenny falou. Tá? Gente, uma escola que estava colocada no primeiro lugar no ranking da violência, depois que reuniu todo mundo, pegou todas as pessoas, por exemplo, bombeiro, brigada militar, polícia civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, e todo mundo junto começou a ir para as escolas e ensinar, inclusive sobre incêndio, e inclusive para as brigas da gurizada, colocar as questões da Polícia Federal para saber o que tinha no entorno, começar a vasculhar. Aquela escola, em 2 meses de atividade, passou para o 15º lugar do ranking da violência. É isso. Não se faz sem formação, sem preparo, sem adequação, sem palestra, sem convivência. A mudança do... Imagina se isso acontece na escola. Eu vou dar um dado para vocês que vocês vão ficar estarrecidos. Eu abri numa ocasião um ano escolar com a secretária de Educação do Rio de Janeiro, que tinha sido ministra da administração, Cláudia Costin. Ela foi convidada pelo Paz para ser secretária de Educação. Ela disse, mas eu não lhe apoiei, eu apoiei o Gabeira. Disse, mas eu não estou pedindo quem a senhora apoiou, eu pedi para a senhora para ser secretária da Educação do município do Rio de Janeiro. E quando ela deu a palestra lá para todos os diretores de escola e todos os coordenadores da direção de escola, ela revelou
que 30% das escolas do Rio de Janeiro estavam controladas pelo tráfico. Imaginem, então, que geração que você ia ter de gente. Então, as dificuldades que ela teve como secretária para resolver todos esses impasses. Nós temos que ter cuidado. Por isso que eu digo, essa questão que nós estamos considerando quase como natural, ela está entrando todo dia nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, na nossa alma, na nossa vida de todos aí, essa questão, vamos dizer, da violência como uma coisa perfeitamente natural. Não pode ser assim. Não quer dizer que alguém tem que ser violento para superar a violência. Não precisa pegar a mesma escada. Mas tem que ter algum caminho técnico, pedagógico e de ação que permita mudar esse hábito desconfortável de achar que é tudo natural. Não pode. Não pode. Cada um... No trânsito, uma pessoa faz uma conversão equivocada ou erra um pulo, e o outro reclama, buzina, faz o demônio, já desce lá, se matam. Todo mundo anda armado, né? Se matam por uma ofensa no trânsito. Gente, aonde que nós estamos parando? Nós temos que tratar disso, dessa questão nacional, como uma das prioridades das prioridades. Educação, segurança, saúde... Não é? Isso aí tem que ter um papel preponderante na vida de cada comunidade. Doutor José Ivo Sartori, vou lhe fazer uma perguntinha marota, posso? Não, eu conheço. Marotinha. O cego dormindo e o rengo deitado. Quantas secretarias o senhor vai ter que criar para acomodar toda essa gente que está na sua base aí? Não, eu acho que não. Acho que o pessoal já aprendeu e já entendeu que as questões têm que ser diferentes. No mínimo, tem que ter a solidariedade de saber que essa é uma caminhada difícil, que precisa da solidariedade, precisa do apoio e não adianta resolver problemas pontuais ou de interesse meramente ocasional ou partidário. Ou não quer dizer que os partidos não precisem ter a sua presença na composição do governo. Porque tu não faz governo sem sustentabilidade política também. O governo tem que ter apoio, tem que ter ajuda e tem que ter colaboração. Mas não significa que tu tenha que, vamos dizer, ser refém das posturas inadequadas. Tem que ter postura, tem que ter linha, tu tem que ter uma boa equipe, uma equipe compenetrada, uma equipe que seja eficiente, que saiba dos negócios que ele vai dirigir, negócios não, que ele saiba da secretaria que ele vai dirigir, pelo menos a missa à metade, né? Pelo menos a missa à metade, que ele tenha responsabilidade, saiba conviver com a sociedade, saiba dar as explicações que tem que dar, mas saiba também trabalhar para produzir projetos que realmente mudem essa mentalidade que está aí. O povo, eu não acredito que tenha tanto... Olha, eu acho que hoje nós devemos ter o apoio aí no mínimo de 13, 14 partidos. Tá? Eu não, mas ainda assim eu não vou deixar de verbalizar. Eu tenho que ser correto, tenho que falar a verdade, tenho que ter transparência. Eu não acredito que o Brasil tenha tanta ideologia para tanto partido político. Candidato Sartori, a gente vai e volta, Pedro e colegas aqui da mesa, amigos aqui da mesa, a gente vai e volta e sempre cai nos mesmos temas, enfoca os mesmos temas. Saúde, segurança e educação, que são básicos. Em relação à saúde, eu observo com muita tristeza de cidadão, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma espécie de ambulância-terapia. O doente, eu me refiro a isso porque eu sou da região da fronteira, eu sou de Santana do Livramento, graças a Deus. Terra boa. Que deveria ser a capital do Rio Grande do Sul. Mas vamos chegar lá. Não, é o seguinte, sabe? Aí de repente, um paciente, um doente terminal, ele sai numa ambulância dos municípios da fronteira e vem para Porto Alegre. Atravessa o Rio Grande do Sul inteiro. Essa ambulância percorre 500 quilômetros. Isso acontece em relação a outras regiões do Rio Grande do Sul também. Não está na hora de acabar com isso? De se criarem, por exemplo, 4 grandes hospitais em regiões diferentes do Rio Grande do Sul, com todas as possibilidades de atendimento, para que essas pessoas não precisem transitar nas estradas e andar de um lado para o outro, e às vezes chegam mortas em Porto Alegre? Não se poderia fazer isso? Não haveria dinheiro para isso?
A saúde é uma questão tripartite. Entra o governo federal, governo do estado e governo dos municípios. Tá? Se sabe do seguinte, eu acho que o último hospital regional, que eu acho que é mais com recursos federais, está sendo construído agora em Santa Maria. Acho que o último que foi inaugurado foi ainda em 1998 em Caxias do Sul, tá? Que tinha começado no governo Pedro Simão. Eu sei da briga que eu tive naquela oportunidade como deputado estadual para dizer que o hospital poderia sim ser administrado pela Universidade de Caxias do Sul, que seria bom para a Faculdade de Medicina de lá, seria boa para a assistência social, seria bom para o pessoal que é da enfermagem, que é de biomédicas, enfim, da área que envolve todo mundo, tanto assistência social quanto médico e paramédico. Não é? Eu sei o que eu apanhei, porque achavam que devia ser tudo igual, tudo, mas gente, não é assim. Hoje a Faculdade de Medicina de Caxias do Sul é diferente do que era a medicina antes do Hospital Geral. Mas tinha gente que não queria de jeito nenhum. Hoje eles estão convencidos que a melhor maneira ainda é aquela. Agora eu quero dizer, Kenny, a gestão plena no Rio Grande do Sul de saúde, regionalmente, tem municípios que dirigem 132 municípios. Eu achava difícil, porque tinha gestão plena em Caxias do Sul, nós cuidávamos de 42 municípios. Né? E olha que os municípios são mais ou menos bem desenvolvidos, tem estrutura. O que tem que fazer, primeiro, é regionalizar melhor, descentralizar o processo, cuidar da atenção básica, que é de bebê, ou do bebê ainda quando está na barriga da mãe, que tem que ser cuidado, ter boas políticas de saúde para as mulheres. Só temos que convencer os homens que precisa também ter políticas para os homens, especialmente... Usar a camisinha. E o exame de próstata, que ninguém quer fazer. Não, eu faço todo mês e faço na casa do médico. É verdade, é muito rápido, no consultório é muito rápido. Quero uma segunda opinião, né, Guerra? Claro, não, e na casa do médico é mais tranquilo, né? Como é que faz para arrumar o Juventude e o Caxias, para que eles possam subir de série, pelo menos? Eu acho muito difícil. O Kenny estava dizendo que eles estão os dois, o Raimundo de Moura e o Nelson Reck, discutindo na Feira do Livro. A partir das 13 horas. Na Feira do Livro. Estão discutindo, né? Acontece o seguinte, que hoje todo o futebol profissional carece, evidentemente, de infraestrutura para poder sustentar grupos caros. Dinheiro. Equipe. Uma vez tu tinha só o treinador. Olha, eu sou do tempo que o meu pai, eu tinha 7, 8 anos, eu acho 6, 7 anos por aí, eu era lá na Capela de São Valentim, distrito de São Marcos, de Farroupilha, e ele me levava para ver, porque ele era fanático do Grêmio, né? Ele me levava a ver o Grêmio quando ia jogar, todo ano ia jogar contra o Serrano de Bento. Sim. Que era o time do quartel. time do Exército. E eu me lembro, achei estranho, eu vi o Sérgio Moacir Torres Nunes jogar, o Juarez, o Gessi. Vi um tal de, achei estranho, um negrão, né, que jogava lá. O Juarez também era bem negrão, mas um tal de Mourão, que era meio estranho, né? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Áureo, Ayrton, né? E Calvete. Áureo e Ortunho. Calvete. Não, era antes ainda. Antes tinha outro jogador. Vi o Germinaro jogar. Germinaro. Me levou lá no Juventude, vi contra o Juventude. Mas é que o Juventude e o Caxias chegaram na porta dela. Então o esporte hoje não é mais o mesmo. Futebol profissional não é mais o mesmo. Eu não sei quanto que o Flamengo deve hoje. Eu não sei quanto. Nem o Flamengo. Eu acho que o único time que tem mais ou menos finanças equilibradas aí só pode ser o São Paulo. Eu acho que já tem uma estrutura. Está atrasando salário também. Então vejam bem. Candidato, nós temos ainda 2 minutos de programa. Eu gostaria de uma manifestação, assim, saideira, né? Deixa eu só falar. Só uma pergunta que eu me esqueci, mas é uma pergunta importante. Eu queria perguntar sobre a Dona Elza. Tá tão bom aqui que ele vai ficar de tarde para pegar o café da tarde. Ele fica até as 3 horas da tarde. Não, é o seguinte.
Aí eu prometi como é o nome do cara do bar ali? Gilberto. Eu disse pro Gilberto, olha, quando eu tinha cabelo, eu penteava que nem você. Só a pergunta é rápida. Aí eu disse pra ele, hoje eu prometo que na saída eu vou tomar o café com ele, porque vai ser o 83º café do ano. E ele quer bater foto contigo. Não, a pergunta é só rápida. O candidato é a favor de uma reforma política que impeça a reeleição de governadores do presidente da República? Foi isso que me levou também a apoiar o Eduardo Campos. E vejo contente, com alegria, que até a Dilma já está defendendo isso pela própria postura que está existindo nas eleições. Então o debate, o questionamento está exigindo uma postura diferente, porque não se faz reforma política no Brasil se o governo não quiser fazer. Não se faz reforma tributária no Brasil se o governo não quiser fazer. Não se faz mudança da Federação Brasileira com esse federalismo distorcido politicamente e econômica e socialmente, que é aquele que centraliza todos os recursos no governo federal e não redistribui corretamente para os estados e municípios, se o governo não quiser fazer. Então, essa é a realidade. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Agora eu gostei do cortezinho, tá modernoso. Tá parecendo aqueles guri que fogem da FEBEM, que eles pegam e raspam o jago. Não fala comigo, que eu já administrei a FEBEM durante 2 anos também. Eu e a Nair Tessa. A cabeça também. Tem compromisso que o candidato, se tiver o sucesso que o candidato espera no segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Sul, virá certamente o primeiro programa aqui no Sala de Redação, né? Como eu recebi... Compromisso. Olha, esse dá para prometer, né? Depende única e exclusivamente das circunstâncias do calendário do dia, né? Eu disse pro Pedro domingo que esse cabelo... Mas noutra oportunidade estarei aqui com vocês. Eu disse pro Pedro domingo que esse cabelo dele, se passar na frente da clínica aqui na Santana, fica. Na frente fica. Não. Mas tu fica, Pedro Ernesto, tu fica bem com essa personagem, parte superior, quer dizer, arrepiada. Gostou também, o Cairoli gostou também. 100%. Obrigado, candidato. Um abraço. Chegou a melhor oportunidade para você trocar seu imóvel. Visite o estande da Nex nesse final de semana no Salão do Imóvel e confira as condições imperdíveis do Nex Change. Com o Next Change, você pode usar o seu imóvel atual na troca por um Next novo. São as melhores condições, com facilidade e agilidade na negociação. Aproveite a avaliação do seu imóvel, pode ser feita na hora. Assim vai ser muito mais fácil você comprar o seu imóvel novo. É no Bourbon Shopping Varig, de 16 a 19 de outubro. Next Group. Ruder oferece experiência e inovação a serviço da sua segurança. Conte sempre com a gente. Sua confiança faz a nossa força. Ruder.com.br. Façanhas Car House. Consulte planos de financiamento com taxas a partir de 0 para toda a linha Toyota Etios 2015. Faça um test drive e surpreenda-se. Car House incomparável. Termina aqui o Sala de Redação. Vem aí Gaúcha Repórter com Leandro Stout e a Kelly Matos. Tá legal? Muito obrigado ao Dr. Sartori, que esteve aqui no programa. E nós voltamos amanhã. Tchau, fui. Vou de carro.